Meus queridos irmãos, inicialmente dizer para os irmãos que o tema que nós vamos estudar aqui está na página 21 do nosso livro, nossa lição, Cremos, né? O nosso livro que confeccionamos com muito carinho. Então nós vamos discorrer aqui no conteúdo que está a partir da página 21. Se você estiver com a declaração de fé das Assembleias de Deus, se não estiver, não tem problema, eu acredito que tem alguns exemplares ainda aí, você pode adquirir com a Taline, o Ellison ali, né? Mas se você tiver com o seu aí, o tema que nós vamos desenvolver hoje está a partir da página 97, que fala sobre o pecado e suas consequências. Tudo isso está dentro de um tema do Cremos que fala sobre a pecaminosidade humana. Nós vamos ver, quando iniciarmos aqui, que este tema, quando fala de pecaminosidade humana, ele se desdobra em outros, né? Além de falar sobre pecaminosidade humana, fala também sobre o arrependimento e a fé. Como os temas eles se entrelaçam e um tema está, de certa forma, dentro de outro que será abordado por outro professor, nesta noite, neste encontro, nós vamos nos ater mais propriamente a respeito da pecaminosidade humana, entender o que significa isso. E aí temas relacionados à fé e arrependimento, nós teremos aulas futuras que tratarão desse tema, né? Não que nós não vamos falar sobre fé e arrependimento, mas não com a profundidade, não com tanta profundidade, e isso porque esses temas relacionados à fé e arrependimento estarão sendo tratados também em outros tópicos, em outras aulas que os outros professores irão ministrar. Então, os nossos irmãos ali que estão no som já projetando o slide para nós, você olhando no seu livro aí na página 21, este livro que nós confeccionamos, Capacitação para o Curso ou para o Ensino Cristão, você vai verificar esse texto aí. Esse é um item do nosso credo, né? Este é um item do nosso cremos. E ali diz, nós cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Lendo de novo, nós cremos na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Então isso é uma verdade bíblica, e por isso nós acreditamos. Nós vamos ver no próximo slide, o Paulo já vai estar projetando para nós, os textos que apoiam essa verdade bíblica, né? Quando nós vemos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte, porque todos pecaram. Então não há uma pessoa que possa dizer que não tem pecado ou que não praticou pecado. Todos pecaram, né? E por todos terem pecado, estão destituídos da glória de Deus. O versículo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pecaminosidade humana, ela é universal, ela se estende a todos. Não há uma pessoa que possa dizer assim, não, eu não pequei. Uma pessoa entre nós. Há um único que esteve entre nós, o Verbo encarnado, Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, unigênito do Pai. Este não pecou, mas além dele, todos pecaram. Nós temos exemplos de muitos homens de Deus que realizaram extraordinárias obras, homens que servem de exemplo para nós. Podemos pensar em Abraão, considerado o pai da fé, mas Abraão também pecou. Nós podemos pensar em Enoque, um homem que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus tomou ele para si. Um grande homem de Deus, mas também pecou. Davi, todos conhecem a vida de Davi, foi um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia faz questão de relatar os eventos em que Davi igualmente pecou, porque todos pecaram. E aí nós vamos entender, no decorrer da nossa conversa, em que aspecto todos pecaram e em que constitui
essa pecaminosidade do homem, né? Então, por todos terem pecado, em Atos, no discurso de Pedro, se não me falha a memória, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, uma vez que todos pecaram, é necessário que haja, por parte daquele que se reconhece pecador, porque não basta, a Bíblia está dizendo que todos pecaram, mas o homem ele precisa se reconhecer enquanto pecador, se reconhecer como um pecador. É perfeitamente possível alguém chegar e falar: não, mas eu não preciso de arrependimento, o que eu fiz de errado? Né? É bem possível alguém dizer isso. Então o homem precisa se reconhecer como pecador. E uma vez reconhecendo como pecador, ele precisa se arrepender desses mesmos pecados. E uma vez se arrependendo dos pecados, conforme diz o versículo, ele precisa agora se converter. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, se por um lado, nós vemos naqueles 2 versículos ali, se por um lado, a pecaminosidade humana, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, por um outro lado, a Bíblia traz uma válvula de escape. Deus proveu uma válvula de escape para resolver esse problema do pecado. E qual é essa válvula? É o que está contido no 2º versículo que nós lemos. É a necessidade de, por meio do arrependimento e da pessoa bendita de Jesus Cristo, voltar a ter restituída aquela glória que foi perdida por conta da prática do pecado, né? Então, arrependa-se para que venha assim o tempo do refrigério. E esse tempo do refrigério ele vem por uma razão: pela presença do Senhor, né? Então, se o homem sem Deus, se o homem em pecado, ele não vivia esse tempo do refrigério, ele vivia num tempo de amargura, nós podemos dizer assim, a alma humana vivia em amargura. Agora, havendo o arrependimento, né? E aí eu poderia perguntar para cada um dos irmãos aqui, todos iam dizer o mesmo. Aqueles que já se submeteram ao sacrifício da cruz, iriam dizer com tranquilidade: não, eu vivo esse refrigério. Talvez não em sua integralidade, porque nós aguardamos alguns eventos ainda. Nós estamos aqui nós temos aflição, mas ainda em meio à aflição, Deus é aquele que nos dá o refrigério, porque Ele nos concedeu a presença do Senhor. Nós temos a presença do Senhor. Aí o Paulo vai prosseguir aí. Mas aí, falando de pecaminosidade humana, coloquei essa frase aí para a gente discorrer a partir daí o tema que nós estamos propondo aqui, né? Ao tratar da pecaminosidade humana, é preciso deixar claro o conceito de pecado. Então, o que é pecado? Eu sei que muitos dos irmãos aqui já sabem o que é pecado, né? Sabem de cor e salteado. Para esses, nós vamos rememorar. Mas se eventualmente tiver alguém que não saiba, nós vamos trazer uns conceitos mais técnicos aqui, para que a gente fique mais afiado, né? Porque às vezes a gente fala: o que é pecado? O filho, de repente, vai falar assim: não, pecado é responder os pais, né? E que de fato é pecado, responder mal os pais, maltratar os pais, né? O que é pecado? Os pais talvez poderiam dizer: provocar a ira dos filhos é um pecado, sim. Mas tecnicamente, o que seria pecado, né? O que é pecado de uma forma genérica? Se alguém chegar para você e perguntar o que é pecado, como que nós responderíamos? Para alguns vai ser para rememorar e para outros vai ser para, talvez pela primeira vez, ver dessa forma. Então, é preciso deixar claro o conceito de pecado e suas implicações para a humanidade. Porque o pecado ele tem implicações, ele teve implicação para aquele que pecou pela primeira vez, pelo menos quando nós estamos falando da raça humana, e quem pecou pela primeira vez foi o primeiro casal, teve implicações diretas para ele ali, mas também teve implicações que se estendem. E todos nós somos bem cientes de que essas implicações que o pecado traz, elas se estendem para os nossos dias. Nós vamos verificar o que é isso. Começando pelo conceito de pecado, temos alguns aí, ó. Pecado, a Bíblia fala do pecado como transgressão da lei. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus.
Nós sabemos que existe um termo muito nosso, da atualidade, chamado de crime. E aí eu vou falar aqui nesses termos, só para ficar mais familiar, né? Então, o que seria um crime? O que seria um crime hoje, nos nossos dias? Um crime é a transgressão de uma lei, que está, de uma conduta que está em um código. E no nosso caso, pensando em Brasil, no Código Penal. Então, o que é um crime? Transgrediu aquela lei, está lá escrito matar alguém. Matou alguém, cometeu um crime. Então, o crime é a transgressão de uma lei humana, né? Pecado é a transgressão de uma lei divina, porque está escrito, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, né? Justamente isso que está escrito ali, ó, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí nós podemos pensar lá no princípio, por que nós falamos que Adão pecou? Em que constitui o pecado de Adão, senão justamente o fato dele transgredir uma lei que Deus havia estabelecido, né? Deus fez o mundo, Deus criou todas as coisas, viu que tudo era bom, e depois disso Deus fez o homem, né? O homem, macho e fêmea, Deus fez o homem. Uma vez fazendo o homem, Deus colocou naquele mundo que já era maravilhoso, que já era bom, né? Porque tudo era perfeito quando Deus criou. Mas Deus, não se satisfazendo em fazer o homem e deixar no mundo que já era maravilhoso, depois disso, Deus plantou um jardim. E a Bíblia diz que Deus de fato plantou um jardim. Eu gosto sempre de perguntar assim: você já plantou um jardim para alguém que você gosta? O esposo, já plantou um jardim para a esposa? Ou por que não a esposa já plantou um jardim para o esposo com aquelas flores no caso o esposo, né, plantou um jardim com as flores que a esposa gosta? Certamente muitas mulheres ficariam felizes se chegasse cedo e tivesse um belo jardim plantado para elas, né? Quando ganha uma rosa, um buquê de flores, já fica toda feliz. Então tem duas coisas que Deus fez manualmente. Nós vemos Deus fazendo o homem manualmente, mas nós vemos também Deus plantando um jardim. Quando a Bíblia fala que Deus fez brotar da terra as árvores e etc., isso aí foi pelo poder da palavra. Mas depois que Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele plantou. Plantar envolve você ir lá e manusear o solo e plantar. Deus plantou um jardim, um lugar especial para colocar esse homem que havia criado. A Bíblia diz assim: Deus pegou o homem que havia criado e colocou nesse jardim que ele plantou para lavrar e guardar a terra. E ali tinha restrições. Tinha restrições. Deus estabeleceu uma lei. Nota, nós estamos falando que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E ali naquele jardim Deus estabeleceu uma lei. A lei era o qual você pode comer livremente todas as árvores que tem no jardim. E aqui nós poderíamos conjecturar e pensar: quantas árvores não tinha nesse jardim? De repente esse jardim tinha uma infinidade de árvores. Vamos pensar aqui, 1000 árvores frutíferas, cada fruto mais bonito do que o outro, sem agrotóxico, sem aqueles bichinhos, o bichinho da goiaba, você comer tranquilamente, tudo naquela pureza. E dentre essas várias árvores que tinha no jardim, tinha uma árvore muito especial, que era a árvore da vida, mas também tinha uma outra árvore, que era a árvore da ciência do mal, uma única árvore. Então, dentre tantas árvores que o homem poderia se alimentar, que Deus colocou ali para a bênção do homem, que ele poderia comer livremente de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, ele poderia comer livremente. Ele escolheu voluntariamente transgredir a lei de Deus e não foi por falta de opção. Geralmente quando a gente fala com alguém que cometeu alguma coisa que é errada, ele começa a trazer justificativa e às vezes fala: mas é porque eu não tinha como eu fazer de outro jeito. Com Deus não foi dessa forma. Ele colocou uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de árvores que o homem poderia livremente comer, degustar. Mas ele decidiu transgredir, porque havia uma lei de Deus ali. Havia uma lei, e a lei de Deus era: de toda árvore que produz fruto, você pode comer livremente, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Então o pecado é a transgressão. Aconteceu com Adão, acontece hoje com qualquer pessoa que transgride a lei de Deus.
Qualquer pessoa que faz algo que está fora daquilo que Deus estabeleceu para nós, está cometendo uma transgressão, está transgredindo a lei de Deus. E assim como o pecado de Adão trouxe consequências para toda a humanidade, um pecado pessoal nosso também traz consequências para a nossa vida. E por vezes traz consequência para pessoas que estão próximas de nós, né? Um pecado praticado por nós traz consequência para a nossa vida em particular, mas também é possível que traga consequência para pessoas que estão próximas. Então, o primeiro conceito seria esse, está na Bíblia. Pecado é transgressão, é a transgressão da lei. E qual lei? Da lei de Deus. Por que eu fiz questão de fazer essa separação entre a lei humana e a lei de Deus? Porque é possível que em alguma ocasião, e aqui eu não estou fazendo apologia a que nós cristãos vivamos como foras da lei, não é isso, mas é possível que em alguma ocasião o cristão, aquele que se decide por Cristo, seja submetido a uma situação ou adiante de uma lei humana, que ele precisa transgredir a lei humana para não transgredir a lei de Deus. Está um pouco confuso? O exemplo clássico é o exemplo de Daniel. Daniel, eu sempre gosto de mencionar que para ele chegar na posição em que ele chegou, lá onde ele estava, ele ter a confiança que ele tinha, ele precisou obedecer muita lei que era estabelecida por um governo secular, o profeta Daniel. Mas quando houve um edito, um decreto, é uma lei. Um edito, um decreto é uma lei. Quando surgiu um edito secular, um edito humano, uma lei humana, que feria a lei divina, Daniel, para aquela situação em específico, ele se tornou um fora da lei humana. Ele não se submeteu a uma lei humana que feria um princípio divino. Então, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando que ele é a transgressão da lei divina. Além disso, como conceito de pecado, nós podemos ver o segundo item. O pecado pode ser conceituado como rebelião e desobediência. É como está a ideia de pecado lá em Romanos capítulo 5, versículo 19. Então lá está, em algumas versões pode aparecer como rebelião ou desobediência, que diz: porque como pela desobediência de um só homem, aqui está fazendo alusão à desobediência de Adão, ao pecado de Adão lá no Éden. Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, então pecado também é desobediência. Assim pela desobediência de muitos, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, lendo de novo o versículo: porque como pela desobediência de um só homem, diga-se, Adão, lá no Jardim do Éden, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Cristo, Jesus, o justo, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, dos quais eu acredito que eu estou diante dos irmãos da Igreja do Senhor, que não por méritos próprios, mas pelo sangue de Cristo, pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, foi constituído justo em Cristo Jesus. Vocês creem assim, irmãos? Amém? Glória a Deus? Não é mérito nosso, mas é a bondade do nosso Senhor. Prosseguindo ainda nessa ideia de conceitos de pecado, o Paulo vai passar para o próximo slide, e nós vamos ver um conceito trazido por Atanásio. Atanásio foi considerado um pai da igreja. Pai da igreja porque foi um dos doutrinadores dos primeiros séculos. Depois que os apóstolos foram falecendo, foram surgindo outros homens que não são mencionados na Bíblia, mas que foram responsáveis por trazer reflexões doutrinárias para a igreja. Esses homens que trouxeram essas reflexões são chamados de pai da igreja. E Atanásio era um deles, né? Ele diz que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador. Um elemento desintegrador, algo que vai desintegrar. O pecado, ele é inserido dentro da criação como um elemento desintegrador. De modo que todas as coisas começou a entrar, nós podemos dizer, em
decomposição. Quando nós olhamos para um corpo morto, nós conseguimos verificar a decomposição com mais rapidez, ela está acontecendo com mais rapidez. Mas o ser humano e todas as coisas, elas estão também nesse processo de decomposição, desde que nasce. Num ritmo menos acelerado do que quando nós estamos falando de um corpo morto, mas a ideia é que nós estamos em uma constante decomposição até chegar o momento em que esse corpo material vai voltar ao pó. Isso não era uma realidade para a vida de Adão antes do pecado. Adão, não foi feito para morrer. Adão não morreria nem fisicamente e nem espiritualmente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas o fato do pecado ter entrado, ele entra e começa a produzir esse efeito de decomposição, de modo que as coisas vão se deteriorando com o tempo. Olha para você, meu irmão. Olha para você, minha irmã. Não é o caso de nenhum e nenhuma das que estão aqui, né, dos que estão aqui dentro, não. Mas para manter o que nós temos hoje aí, os irmãos têm que dar uma alinhada boa, as irmãs têm que colocar uma massa aqui, outra acolá, porque com o tempo, né, as coisas vão se deteriorando. É engraçado, mas é uma dura realidade. Puxa aqui, estica acolá para ver se ajeita, mas a tendência, e o Walter está ali para não me deixar mentir, a tendência é que com o tempo, estou olhando para alguns irmãos brilhantes aqui, e não é a glória de Deus, é a falta de cabelo mesmo, né? Mas um dia esses irmãos já era eu mesmo, né? Eu já fui mais cabeludo que isso. Então assim, isso aponta para essa deteriorização, essa decomposição, que é produto desse elemento desintegrador que Atanásio chama, que é o pecado que foi inserido na raça humana, e isso vai se decompondo com o tempo. Mas aí ele diz o que a Bíblia aponta como o antídoto para isso. O antídoto. Somente pode ser expelido esse elemento desintegrador por meio de uma nova criação, que aí é o novo nascimento. Quantos aqui já passaram pelo novo nascimento? Glória a Deus. Então fique tranquilo, meu irmão. Se algo está deteriorando, quando Jesus vir buscar a igreja, nós teremos o nosso corpo transformado em um corpo glorioso, e estaremos eternamente com Ele. Aquilo que foi, de certa forma, deteriorado pela ação do pecado, vai ser restaurado pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É isso que nós precisamos falar para o mundo. E aí no próximo slide, que o Paulo vai projetar para a gente ali, nós vemos algumas nomenclaturas, algumas formas de chamar o pecado na língua original, pelo menos duas, né? Uma em hebraico e outra em grego. As formas de se chamar o pecado. Qual que é o nome? Como que um hebraísta, alguém que fala a língua hebraica, mencionava a palavra pecado? Pecado em hebraico é chatá, cuja ideia básica é errar o alvo. Então, quando a ideia de pecado é lá na etimologia da palavra, quando nós vamos estudar o grego, quando nós vamos estudar o hebraico, a palavra utilizada para pecado é chatá, e ela traz o seu campo semântico, o seu campo de sentido, os sentidos que ela traz ali, é justamente essa ideia de errar o alvo. Mas aqui nós precisamos fazer uma observação. É errar o alvo de propósito, né? Porque é perfeitamente possível que eu pegue esse copo de água aqui e tente jogar no câmara ali, e eu erre. A minha intenção era acertá-lo, mas eu erre por conta de uma falta de mira minha. E eu fico chateado porque eu errei. É perfeitamente possível. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, eu errei o alvo, mas não foi de propósito. Eu errei por uma falta de mira, né? Agora, quando nós estamos falando de pecado, nessa ideia chatá, que é a ideia de errar o alvo, é errar o alvo de propósito. Não é o alvo estar lá e eu ficar atirando para cá. Ah, errei o alvo. Não.
né? Aqui você está errando o alvo de propósito. Se o alvo está lá, como que você vai ficar atirando para cá, tentando acertar lá? A não ser que você acredite na esfericidade da Terra e que esse tiro vai rodear o globo até acertar aqui. Você teria que ser muito bom de mira nesse caso, né? Mas é errar o alvo de propósito. E como que a gente entende isso? Volta lá no Jardim do Éden novamente. Quando Eva, ela errou o alvo, quando ela provou do fruto e entregou para Adão, Adão não foi obrigado. Ele comeu de propósito. Comeu porque queria comer, porque viu que era agradável à vista, viu que a esposa tinha comido, ele comeu. Ele sabia da ordenança, não deu um lapso ali de esquecimento. Lá ele não é como se fosse hoje, ele fala, não, é porque eu peguei a Covid-19, fiquei esquecido, não lembrei do que Deus me falou e por isso eu errei. Eu não queria comer do fruto da árvore da vida, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eu queria comer do fruto da árvore da vida. E aí errei, peguei lá, como se fosse um acidente. Eu não ia andando lá, bocejei, de repente caiu um fruto na minha boca, eu comi. Não foi de propósito, né? Não, ele foi de propósito. De propósito no sentido de que ele teve a intenção, ele não foi obrigado a fazer, né? Então, pecado é errar o alvo, mas errar o alvo de propósito, né? E assim todos que pecam fazem, é de propósito. Ninguém peca enganado. Ninguém peca enganado. A Bíblia fala sobre a lei que é interiorizada no ser humano através do Espírito Santo, mesmo que ele não tenha acesso às Santas Escrituras, que é a revelação da Palavra de Deus, mas ele tem consciência, uma consciência interiorizada pelo próprio Deus, do certo e do errado. De modo que ninguém pode chegar lá no final e se ter por excusável, se não ter por culpado, dizendo que, olha, é porque eu vivia em uma tribo isolada, por exemplo, eu vivia em uma tribo isolada e lá naquela tribo isolada não tinha Bíblia. E aí eu fazia o que eu fazia, o errado lá, não foi de propósito, é porque eu não tinha acesso ao que era a vontade de Deus. Não, existe a lei da consciência interiorizada no homem pelo próprio Deus, que lhe dá condições de identificar o certo e o errado, de modo que aquele que pratica o mal, ele pratica de propósito. Ele não pratica por engano. E isso é pecado, como nós falamos no hebraico aí dessa palavra chatá. No grego, a palavra não é chatá, mas é armatia. Inclusive tem uma disciplina da teologia que se chama justamente armatia, que é a armatiologia, né, que se estuda a respeito do pecado. E aí tem a mesma conotação, de errar o alvo de propósito, né? A palavra é diferente, mas o sentido é o mesmo que chatá, né? Ela tem a mesma conotação. Aí o Paulo vai prosseguir lá para nós. E a origem do pecado? Onde é que começou o pecado? Quando nós falamos aqui pecado de forma geral, né? Porque existe um momento em que o pecado entra na raça humana e nós já pincelamos aqui de alguma forma. Mas o pecado, ele tem uma origem, né? E esta origem está para além da relação humana. Ela não surge com a raça humana. E aí a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela traz um indicativo para nós, né? O pecado se originou no coração de um querubim ungido. Então o pecado, ele tem origem no coração de um querubim ungido. Se encontra em Ezequiel, a gente vê indicativos disso, em Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. E entendemos, isso aqui é uma expressão retirada da nossa declaração de fé, nós entendemos que a primeira manifestação do pecado aconteceu na esfera angelical. Olha o texto de Ezequiel que diz: tu eras o querubim ungido para proteger. Isso aqui está falando de Lúcifer. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Olha só onde habitava esse querubim ungido. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então o pecado, ele surge no coração de Lúcifer, né? Esse texto aí
é um texto retirado de Ezequiel. Num primeiro momento, ele se direciona a um rei da época, né? Mas ele faz alusão, todos concordam, pelo menos a maioria, e inclusive a tradição cristã pentecostal concorda que é uma alusão ao próprio Lúcifer e à queda de Lúcifer, né? Foi justamente aí que surge o pecado, no coração dele. E aí alguém poderia dizer assim, mas espera aí, Deus fez o querubim perfeito. Como que pode um querubim perfeito conceber o pecado em seu coração? Se foi Deus que fez. E aí, o ateu, o agnóstico, ele vai dizer que, de certo modo, a culpa do pecado é de Deus. Porque Deus que fez o querubim. Então, esse sentimento na ideia de um ateu, de um agnóstico, nem tanto o ateu, porque o ateu não está muito preocupado com essas coisas, mas o agnóstico. Esse sentimento foi Deus que colocou. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, inclusive, esse sentimento foi Deus que colocou. O sentimento de transgredir a lei de Deus. E aí, por isso, Ele vai dizer, esse Deus não é tão bom. Há maldade nesse Deus. Porque, em última análise, quem colocou o sentimento do pecado lá no querubim ungido e também no coração de Eva e de Adão foi o próprio Deus, que Deus criou tudo, né? A resposta para isso é a seguinte, inclusive a declaração de fé, ela traz essa expressão, depois vocês vão saborear esse livro inteiro e vão encontrar, sempre depois do almoço, eu sugiro, em vez de ir para a sobremesa, leia uns 3 capítulos desse livro, que você vai ser bastante edificado. Então, antes do soninho da tarde, almoçou, vai ler 3 capítulos do livro, que vai ser bênção. Acompanhado, é óbvio, né, da Bíblia Sagrada. Mas a resposta é a seguinte, Deus ele fez o querubim ungido perfeito, mas não impecável, no sentido de que não pecaria, sem a possibilidade de pecar, ou sem a possibilidade de transgredir a lei de Deus. E Deus colocou neles o que colocou no homem também, que é a possibilidade de escolher. E aí alguém poderia falar assim, mas se Deus não tivesse colocado essa possibilidade de escolha, a nossa vida seria um pouco mais tranquila, né? Nós não teríamos as dificuldades, não passaríamos pelas aflições que passamos, porque se Adão, no nosso caso, ser humano, não tivesse a escolha de comer a árvore da ciência do bem e do mal, Adão não teria transgredido a lei de Deus, e aí nós não estaríamos na situação que estamos. Mas aí, por um outro lado, o nosso Deus de amor, ele se constituiria em um Deus tirano, porque a tirania é isso. A tirania, ela não te dá possibilidades de escolha. Nós estaríamos eternamente ao lado de Deus, porque nós não teríamos outra possibilidade. E Deus não nos projetou para isso. Deus ele se revela em amor. Não que ele fez o pecado para que nós caíssemos, mas ele deixou lá enquanto possibilidade, para que dentre a infinidade de opções que nós falamos aqui, infinidade de árvores no exemplo, né, nós escolhêssemos Deus, e não escolhesse justamente aquela que era a transgressão. Deus fez isso por uma única razão, porque Ele nos quer ao seu lado sim, mas que o fato de nós estarmos ao seu lado seja por conta de um coração voluntário e reconhecendo esse Deus de amor e de bondade. E não porque é como se Ele fizesse nós como bonecos, obrigados a estar obedecendo a Ele pela eternidade. Não é assim que Deus pensou para a humanidade. Por isso Ele coloca isso enquanto possibilidade. Mas tem uma boa notícia para nós. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós vemos lá vários elementos que haviam no jardim. A árvore da vida, nós vemos o rio da vida. Eu até brinco quando chegar ao céu, pastor Mário, e convido o senhor para fazer isso também. Eu sei que o senhor faz umas caminhadas, e o senhor está com gás todo, porque vê depois que tiver o corpo transformado, aí que vai estar tinindo mesmo, né? Quando chegar lá no céu, permitindo Jesus, o Cristo, eu vou dar um ponta no rio da vida. Ponta, tomar um banho. Vou subir na árvore da vida, arrancar um fruto de lá, comer e pular lá de cima no rio da vida. Né? E vou convidar mais alguns para participar comigo. Né? Então esses elementos estão lá.
árvore da vida, rio da vida, mas não se tem notícia da árvore da ciência do bem e do mal. Não se tem notícia, porque para lá já vão aqueles que passaram por este processo e disseram hoje para Cristo. Não, dentre tantas opções que tem aí fora, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas nós fomos atraídos pela presença de Deus e eu escolho o Senhor, eu escolho Deus. Para esses que agora escolherem Deus, não terão mais no novo céu e na nova terra a possibilidade da transgressão. A árvore da ciência do bem e do mal você não encontra no livro do Apocalipse. E isso é maravilhoso para todos nós. Mas seguindo o nosso raciocínio, o pecado surgiu no coração desse querubim, desse querubim que, com a semelhança dos seres humanos, os anjos foram feitos no primeiro momento com a possibilidade de escolher. Nós vemos que ele subiu no seu coração ser igual a Deus, queria tomar, na verdade ele queria subir acima do trono de Deus, e então ele recebeu a sua condenação, ele já está condenado para a eternidade, ao lago de fogo, está eternamente por lá, e ele trabalha para levar mais alguns, assim como trabalhou para levar a terça parte dos anjos. Aí o Paulo vai passar e nós vamos continuar. Aí tem algumas expressões teológicas, são expressões teológicas, a gente não encontra na Bíblia, quando nós estamos falando de pecado, quando nós estamos falando quando o homem pecou pela primeira vez, a gente escuta essas expressões. Eu sei que para o povo de Deus isso aqui é muito familiar e ninguém vai ter muita dificuldade em saber disso, mas é só para afiar a língua e ter mais, tá mais afiado sobre esses termos que são expressões teológicas. A queda no Éden, quando nós falamos de queda, nós estamos falando é uma expressão que designa o momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal, Adão e Eva. Então a queda do homem, quando nós falamos da queda do homem, quando nós falamos da queda no Éden, quando nós falamos que o homem caiu, nós estamos falando do primeiro pecado praticado, o momento em que o homem pratica esse primeiro pecado. Outra expressão teológica utilizada é pecado original. O que é pecado original? Quem já ouviu falar em pecado original aqui? Pecado original. Os outros só ouviram coca original e por aí, Quando fala-se em pecado original, não é que significa que tem um pecado pirata e esse seria menos danoso para o homem. Pecado é pecado independente das suas dimensões. Mas essa expressão teológica para falar de pecado original, fala justamente do pecado primeiro no contexto da raça humana, o pecado praticado por Adão. Nós não estamos nos estendendo ao pecado praticado por Lúcifer ou pelo querubim ungido, mas o pecado original é o pecado primeiro praticado por Adão. Esse é o pecado original que, por estar em uma origem, e todas as pessoas depois decorreram de Adão e Eva, toda a raça humana foi afetada por este pecado original. Não somente a raça humana, mas também toda a natureza foi afetada por este pecado original. E a natureza foi afetada a tal ponto por este pecado original, que Deus, ao revelar para João na ilha de Patmos, onde ele estava isolado, preso, Deus fala em um novo céu e uma nova terra, por conta dessa degradação provocada na natureza, na terra, provocada por este pecado original. Então, quando a Bíblia fala que a terra geme, a culpa também está no homem por ter praticado o pecado original. Então, quando você ouvir essa expressão, pecado original, se lembra, estamos falando de um pecado que tem a sua origem em Adão e, por conta disso, trouxe consequências para toda a humanidade. Vou passar para o próximo slide, mas nós já estamos nos aproximando aí de uma pequena pausa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as consequências desse pecado. E aí, começando pelo pecado original mesmo. Nosso foco é falar desta condição humana. Amém, meus irmãos? Então, vocês estão liberados para tomar uma água. Eu acho que hoje não tem o cafezito do pastor. Hoje vocês vão... E também
eu não sou tão generoso como o Edmundo, não trouxe bombonzinho para vocês não. Eu esperava assim, já que o Edmundo trouxe bombom na aula passada, eu acreditava que vocês iam trazer bombom para mim hoje. Porque uma vez é de vocês, uma vez é do professor e uma vez é de você. Mas tá tranquilo. Aí vocês estão liberados para tomar uma água, tá? Uns 15 minutos. Depois a gente volta para continuar a nossa conversa. Então vamos continuar, meus irmãos. Vamos continuar. Nós paramos falando sobre, acho que as consequências do pecado, algumas consequências diretas e outras que nos afetam até os dias de hoje, que está tudo dentro desse tema maior que é a pecaminosidade humana. Nós já entendemos um pouco sobre os conceitos de pecado, vimos sobre como as línguas originais, os termos que as línguas originais trazem para pecado. Entendemos que, em regra geral, pecado significa errar o alvo, e aí fizemos uma observação que esse errar o alvo, ele é de propósito. Verificamos alguns termos teológicos aí, como queda no jardim, o que significa isso, bem como o significado de pecado original. E aí agora eu preciso do Caleb ou do Paulo para passar o slide ali. Ou a Ludmila está por ali. Me ajuda aí com o slide, Lud, por favor. E aí agora nós vamos falar sobre algumas consequências do pecado, né? Já vai projetar aqui para nós. Quais são as consequências? E essas consequências estão insertas na nossa declaração de fé. Volto a dizer para os irmãos, se alguém chegou depois, ainda temos alguns exemplares, você pode adquirir com a Taline ou com o Ellison ali. Então, as consequências do pecado, né? Quais as consequências desse pecado original, né? A primeira consequência direta, aí na nossa regra de fé aparece o seguinte: a primeira consequência de fé é que a primeira consequência do pecado, desse pecado original, foi o senso de culpa. O senso de culpa foi instantâneo. Esse sentimento de se sentir culpado por algo, Deus não fez o homem para que isso existisse. Geralmente nós nos sentimos culpados por algo de errado que nós fizemos. É lógico que na sociedade moderna, no tempo que nós vivemos hoje, por conta desse advento de sintomas depressivos, tem pessoas que infelizmente se sentem culpados por coisas que ele inclusive não fez. Fica com aquele sentimento de culpa por coisas que ele nem fez, ele nem tem culpa. Não tem culpa daquilo que está acontecendo, não tem culpa da situação, mas por conta desse advento de sintomas depressivos, tem pessoas que ficam se sentindo culpadas por coisas que escapam às suas possibilidades, ou que ele nem chegou a realizar. Mas quando nós falamos de pecado, e o pecado original, ali já no Jardim do Éden, a primeira coisa que veio foi o senso de culpa, foi instantâneo, no ato, algo que Adão, até o momento, e Eva não haviam provado. Eles não haviam provado o sentimento de culpa. E aí você pode pensar consigo, e eu penso comigo aqui, é exatamente isso. A gente poderia falar de criança aqui, mas isso acontece conosco também, já somos adultos. Quando se faz alguma coisa que está fora do certo ali, já vem aquele sentimento de culpa. Isso é inerente, e esse sentimento é algo que não foi projetado por Deus para o ser humano. Esse sentimento de culpa, ele é uma consequência direta do pecado. E como que a Bíblia traduz isso? Alguém pode abrir aí? Gênesis. Quem é rápido em Bíblia aí, abre Gênesis, versículo 7. E o versículo 8.
Leia o versículo 7 e o versículo 8 para nós tentarmos identificar aí já esse sentimento de culpa provocado pelo pecado que antes o homem, Adão, eles não tinham. Adão e Eva ali no jardim, eles não tinham. Isso é uma consequência direta da transgressão da lei do Senhor. Quem encontrou, leia, por favor. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. Então, olha, aí a gente consegue identificar esse sentimento de culpa que foi instantâneo. Né? Eles passaram a se envergonhar do próprio Deus. E olha, uma coisa que é interessante, as árvores que Deus plantou no jardim era para servir para mantimento e conforto do homem e da mulher que ali foram colocados. Amém? Todos nós concordamos com isso? Deus plantou árvores no jardim. Mas a prática do pecado faz com que o homem agora se utilize dessas árvores que foram feitas para conforto e para mantimento, se utilizem dela para se esconder de Deus. Olha o que o pecado faz. Olha como o pecado é danoso. Aquilo que é bênção, aquilo que Deus colocou como bênção que eram as árvores, agora o homem, uma vez praticando o pecado, com esse sentimento de culpa, ele utiliza aquilo que é bênção para se esconder daquele que o abençoou, do próprio Deus. As árvores não era para os homens se esconder de Deus, até porque não tem como se esconder de Deus. O salmista já escreveu, dizendo, para onde fugirei do teu espírito, para onde me irei da tua face, se subir aos céus, lá tu está. Não tem como se esconder de Deus. E Adão, no estágio de perfeição em que se encontrava, de perfeita comunhão com Deus antes do pecado, ele tinha exata clareza disso, que não tem como se esconder do seu Criador. Ele tinha exata clareza disso. Mas ele, por conta desse sentimento de culpa, que é uma consequência direta do pecado lá de Adão, mas também é uma consequência direta de qualquer pecado praticado por qualquer homem ou mulher em qualquer época. O sentimento de culpa quando da prática do pecado é inevitável e é doloroso, a ponto de o homem se esconder ou pelo menos tentar se esconder de Deus, porque não tem como se esconder de Deus. Além disso, Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo momento em que comeram do fruto proibido. O pecado separou os seres humanos de Deus. Isaías, quem lê para nós? 59, versículo 2, por favor. Isaías, vamos ler um pouquinho na segunda parte. Adão e Eva morreram espiritualmente, no mesmo momento em que comeram o fruto proibido. Quem encontrou? Pode ler sem inibição, meus irmãos. Isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Olha aí. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Quando nós falamos em morte, nós falamos em separação. Morte é sinônimo de separação. Aí nós vemos a morte em pelo menos dois aspectos: a morte física e a morte espiritual. Quando nós falamos de morte física, nós estamos falando da separação do corpo, que é essa parte material que nós temos, da parte imaterial, aquela parte que nós não conseguimos tocar. Que parte é essa? É a alma e o espírito. Então, quando há a separação entre a alma e o espírito e o corpo, nós falamos que houve a morte física. Mas além dessa morte física, existe uma outra, que aconteceu quando o homem
pecou lá no Jardim do Éden, que é a morte espiritual. E o que seria essa morte espiritual? É separação também, mas agora é a separação do homem de Deus, porque conforme o versículo dito, as transgressões, os pecados do homem fazem separação do homem e Deus. E aí, uma vez que o homem praticou o pecado lá no jardim, ele estava separado de Deus e, portanto, morto espiritualmente. A morte espiritual de Adão foi instantânea ali no Jardim do Éden. Ele morreu espiritualmente por conta da prática do pecado. Outra consequência, os olhos do casal foram abertos e logo ambos perceberam que estavam nus. Não é que eles andavam de olhos fechados, irmãos, não é nesse sentido. Mas aqui quando fala que os olhos foram abertos para a malícia. Foram abertos, essa malícia que existe no mundo não foi projetada por Deus, né? Deus projetou a pureza para o homem e para a mulher. O homem, quando olhava para a mulher nua ou vice-versa, era um olhar de pureza, desprovido de qualquer tipo de malícia, né? Mas com a prática do pecado, os olhos deles foram abertos para a malícia. E aí um agora se envergonhou do outro, a ponto de fazerem vestes para si. Imagine só, Eva foi uma bênção que Deus fez para Adão, né? A gente sempre brinca falando que o esposo tem que olhar para a esposa do jeito que Adão, quando acordou do sono, olhou para Eva. Ele deve ter ficado muito encantado. Ele falou: nunca vi algo assim. Eu olho para minha esposa todo dia assim, tá ela ali que não me deixa mentir, né? E não vou dar esse microfone para ela. Não insista. Mas imagine a bênção que foi para Adão acordar daquele sono e olhar e ver Eva ali, dando toque feminino no jardim, né? Ele falou: rapaz, tem muita árvore agradável à vista, mas Eva se sobressai a todas elas. Eu acho que, se eu fosse ele, eu teria dito isso. Ele perdeu a oportunidade se não falou, né? Mas enfim, Eva foi uma bênção para Adão. Mas agora esta bênção, ele começa a olhar envergonhado para aquilo que Deus fez para ser uma bênção por conta da consequência desse pecado, né? Um se envergonha do outro e eles tecem para si folhas de figueira. Cozer, tecer, traz a mesma ideia, né? Tricotar, vamos dizer assim. Fizeram para si vestes de folhas de figueira para esconder a nudez, porque agora não havia mais aquele olhar de pureza que tinha outrora. Agora eles já se envergonhavam do outro. É uma outra consequência direta do pecado. Aí, prosseguindo, Paulo, por favor. Outra consequência, Adão e Eva procuravam esconder-se da presença de Deus porque sentiam medo. E aí está no versículo 8 que nós lemos. Projeta aí, Paulo, novamente para a gente, por favor. Versículo 10, desculpa, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 10. Olha só o que Adão fala para Deus. Adão respondendo para Deus quando Deus vem e procura onde ele está, né? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Ele estava nu desde sempre. Deus fez ele nu. E agora ele, por conta do pecado, ele sentiu esse constrangimento, ficou com medo de Deus por conta da transgressão e agora ele passa a se esconder desse Deus. Irmãos, isso aí acontece hoje. Quando há a prática do pecado, o ser humano ele quer se esconder, seja se esconder do cônjuge, seja se esconder às vezes da igreja, às vezes até se esconder de Deus, mas não tem jeito. Ele sente vergonha, ele sente constrangimento, por mais que às vezes não assuma, ele sente constrangimento desse mesmo Deus, né? Então, uma outra consequência
ouvi a tua voz e tive medo, né, e me escondi. Pode voltar ao slide, Paulo. Mais uma consequência, sobreveio o juízo sobre os envolvidos. E aí nós vemos aí em todas essas referências, juízo para Eva, juízo para a serpente, juízo para Adão, todo mundo sobreveio o juízo para todos. A mulher passou a ter parto com dores, né? Teria dores na conceição, ou seja, quando nasceu uma criança. A serpente andar sobre o seu ventre, está nessas referências aí. E o homem expulso do Éden, trabalhar, comer do suor do rosto, a terra produziria espinhos e cardos, são as consequências. E a mais terrível, morte espiritual. O homem ficou morto espiritual e agora Deus pega o homem que havia feito e tira do jardim, para que ele agora não tenha mais acesso à árvore da vida. Porque antes ali, o homem ficava na presença de Deus. Deus vinha na viração do dia e eles tinham um relacionamento amistoso, maravilhoso entre esse homem e esse Deus. E alguém aqui poderia dizer assim, mas que Deus birrento, né? O homem praticou um único pecadinho e já tirou ele do jardim, como se dissesse assim, não, agora você não fica mais aqui, né? Na verdade não é isso, irmão. Na verdade é que ninguém pode ficar na presença de Deus em pecado, que é fulminado. Nós temos um exemplo dos filhos de Arão, quando foi oferecer um sacrifício, sem cumprir a ritualística para o sacrifício, entraram no Santo dos Santos. Existia uma ritualística, que não é tema da nossa aula, mas eles não cumpriram, não fizeram as lavagens corretas. E aí eles chegaram lá no Santo dos Santos, e eles morreram, porque ninguém pode chegar na presença de Deus em pecado e permanecer vivo. Então nós entendemos que o homem ele é tirado do jardim, e aí está a expressa misericórdia de Deus, para a preservação deste homem, porque ele não poderia ficar em um ambiente em que a glória de Deus enchia. E aí Deus, agora ele coloca um anjo para guardar o caminho da árvore da vida, e também uma espada inflamada para guardar o caminho, igualmente da árvore da vida. Isso para a proteção, porque Deus já havia provido um meio para reatar ou restabelecer aquela comunhão que Deus tinha com o homem, lá no jardim. E aí o que nós precisamos falar hoje para as pessoas, quando nós aprendemos sobre isso? Assim como Deus lá, ele bradou, ele chegou lá e falou, onde estás, Adão? Ele usa você, ele quer me usar, ele quer nos usar, para sair onde está o mais vil pecador e perguntar, sendo boca de Deus, onde está você? Porque Deus, como um grande missionário que é, ele continua procurando o mais vil pecador, ele quer saber onde está. Às vezes está escondido nos botecos, nos bares, às vezes está escondido num cantinho de uma rodoviária, às vezes está escondido nas baladas, ou às vezes está escondido até dentro da nossa própria casa. Mas Deus, hoje ele ainda faz a mesma pergunta, para o pecador, onde estás? E essa pergunta ele faz não é para envergonhá-lo, mas é porque ele já sabe o que aconteceu e ele quer restaurar a comunhão que o homem tinha com ele antes do pecado. E essa missão ele entregou para mim e para você. Amém, meus irmãos? Seguindo. Não, volta só um instante, Paulo, por favor. Toda a raça humana e a própria natureza. Romanos capítulo 8, versículo 22. Abre, por favor. Olha só, toda a raça humana e a própria natureza sofreram as consequências do pecado, do primeiro pecado, do pecado original, seguido do justo juízo pronunciado por Deus. Quem encontrou? Projetou aqui, né? Obrigado, irmã. O versículo está aí. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Por que essa criação geme? Está falando de toda a natureza. Ela geme por conta dos efeitos funestos, dos efeitos danosos do pecado praticado pelo homem. Porque o homem ele saiu do jardim do Éden, a sua mente já saiu deteriorada. Já entrou em estado de decomposição, como falamos aqui.
de deteriorização. Então agora o homem se relaciona com a natureza não a partir da mentalidade de Deus, da mentalidade da inocência, da mentalidade daquilo que Deus projetou para o relacionamento dele com a natureza. Mas ele se relaciona com a natureza a partir do que ele entende, do que é melhor para si. E aí esta natureza que deveria se servir para determinada situação, ela acaba sofrendo pela ação humana apartada de Deus. Isso acontece. Então, e a natureza sofre esses efeitos do pecado praticado pelo homem. Sim, Paulo, siga. E as crianças, irmãos? As crianças, todo mundo fala, quando nasce, até que fala assim, tão bonitinho, parece um joelhinho, né? Parece um joelhinho, criança. Um dia eu falei para fui infeliz, cheguei num criancinha pequenininha, falei, nossa, que bonitinho, né? Parece um joelhinho. Aí o pai não gostou, não. Joelho não, parece comigo. Parece nada de joelho. Aí eu falei, tu também parece um joelhinho, né? Era meu amigo, deu tudo certo, não ficou bravo comigo, não. Mas, e as crianças? Tem um pensador chamado Thomas Hobbes. Quem tiver oportunidade, isso aí não vai aumentar, não vai agregar na sua fé, não. É só a título de curiosidade. O nome dele é Thomas Hobbes. É um filósofo, um dos grandes filósofos da modernidade considerado, que pensou um modelo de sociedade. Entre eles, Thomas Hobbes, ele disse assim, que o homem, tem uma frase dele, ele escreveu um livro chamado Leviatã, ele fala que o Estado moderno é o Leviatã, e ele disse que o homem é o lobo do homem. E aí, por o homem ser o lobo do homem, o homem querer se esganar um ao outro, é necessário um Estado para criar leis e regular as atitudes do homem. Para se deixar o homem sem lei, eles se matam um ao outro. Porque o homem por natureza é mau. O Hobbes ele fala bem assim, o homem por natureza é mau. Por isso precisa de lei para conter ele. Senão eles se acabam. Ele é o lobo do homem. Né? Falando isso para pensar sobre a questão das crianças. E as crianças? Como que é isso? As crianças nascem um anjinho? Porque tem um outro pensador que fala, olha, a criança nasce boa, né? Ele não é um lobo do outro. A criança é bonzinha, nasce bonzinho. A sociedade o corrompe. Isso é um outro pensador que pensa dessa forma. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ele vai se relacionando na sociedade, a sociedade vai corrompendo, ele vai virando essa coisa ruim aí. O nome desse pensador é Jean-Jacques Rousseau. Ele entende assim, que o homem não é mau por natureza, ele é bom, mas vai se relacionando, vai ficando ruim. Né? E aí tem outro que fala que nem bom nem mau, o homem nasce uma folha em branco. Um tal de John Locke, ou John Luke, como queiram. É uma folha em branco, ele nasce e vai se moldando conforme vai se relacionando. Mas quando nós pensamos em pecado original, natureza pecaminosa, é lógico que não talvez na proporção de como Thomas Hobbes fala, mas um pouquinho sim. O homem, ele foi gerado em pecado. A criança, desde pequenininha, ele é tendente para a desobediência. Ei, Fábio, que coisa. Não faça um teste. Não põe a mão aí. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Fala, tudo bem, não ponho mais. Não pega esse copo. Quando é pequeno. O que precisa? Os pais reiteradamente orientando, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Porque para ele ir sendo moldado a partir daquilo que é o certo e o que é errado. Porque por conta da natureza pecaminosa, se o homem não for apresentado ao certo e o errado por alguém, ele vai tender sempre para o erro, por conta da natureza pecaminosa. Adão, antes do pecado, ele era naturalmente tendente para o bem. Ele era naturalmente tendente para fazer o bem. O homem, depois do pecado, ele é naturalmente tendente para o mal, para fazer o mal. Por isso que Deus se revelou aqui para dizer o que é o certo, para que a gente se oriente pelo certo. Vai chegar um momento que tudo isso vai acabar, mas por hora, as crianças elas já nascem com a natureza pecaminosa, mas não é possível atribuir-lhe culpa, porque ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo.
Ela nasce com a natureza pecaminosa porque ela herdou do pecado original. Mas ela erra o alvo. E aí, por mais que alguém pode falar, não, ele fez, mas ela erra o alvo, não de forma tão proposital como um adulto. Ela precisa ir sendo orientada. Mas até que momento? Não sabemos dizer com exatidão até que momento. Mas ela sabe e Deus sabe. Ela sabe e Deus sabe. Né? De modo que ninguém vai... eu era criança, eu só tinha 21 anos, nem o primeiro emprego tinha ainda. Mamãe cuidava de mim, Deus, eu não sabia, eu errei, o alvo não foi de propósito. Né? Tem umas crianças um pouco mais grandinhas aí, né? Mas ela sabe. Só que por conta dessa falta de consciência plena, ó como que nós acreditamos. Não é possível atribuir culpa até que elas façam bem ou mal conscientemente. Conforme a declaração de fé da Assembleia de Deus, entendemos que a obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus em favor de todas as pessoas proveu a salvação aos que vierem a falecer na tenra idade. Tenra idade é na infância. Na infância. E as crianças não serão condenadas e nem estarão perdidas caso morram antes de terem condições morais e intelectuais de poderem responder conscientemente. Isso porque lá em Marcos capítulo 10, versículo 14, quem lembra o que está escrito lá? Jesus, em um momento de indignação, porque as pessoas não deixavam as crianças se aproximar, ele fala, deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Então o menino está correndo, está brincando, está fazendo isso, está fazendo uma arte aqui ou acolá. Os discípulos olharam para eles naquele momento assim, está atrapalhando. Mas Jesus afirmou, deu testemunho em relação a eles, dizendo que dos tais é o reino dos céus. Isso não significa que, então deixa ele tocar o terror, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus, mas pode deixar de ser. E para que não deixe de ser, Deus colocou os pais justamente para ir orientando eles naquilo que é a vontade de Deus. Para que não deixe de ser, conforme ele vai crescendo, continue sendo deles o reino dos céus, até que ele tenha a plena consciência. É assim que nós entendemos a questão das crianças. Por favor, Paulo. Conforme a declaração de fé da Assembleia de Deus, entendemos que a obra da redenção realizada pelo Senhor, já lemos isso aí. Eu dupliquei o slide, Paulo. Pode ir para o próximo. E agora aqui a gente vai traçar alguns pontos aqui dessa questão da pecaminosidade humana e a relação dessa pecaminosidade humana com o pecado de Adão. Como nós já falamos, o pecado original, e é o pecado primeiro, o pecado praticado por Adão, diz respeito à primeira transgressão do ser humano à lei de Deus, lá no Jardim do Éden. O pecado de Adão afetou toda a raça humana. Nós já lemos esse versículo, mas vamos ler de novo. Projeta aí, por favor, Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado de Adão afetou toda a raça humana. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Uma evidência, acho que vai ser falado ali mais à frente, mas uma evidência que não deixa dúvida de que todos pecaram é o fato de que todos morrem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que morrer, ele está recebendo a justa retribuição por conta do pecado original, porque aquele pecado passou por toda a raça humana. Agora é interessante notar o seguinte, ninguém vai para o inferno por conta do pecado praticado por Adão. Alguém chegar lá no inferno e falar, eu estou aqui porque Adão comeu uma fruta. Ninguém vai por isso. Cada um vai pelo pecado pessoal. Para esse pecado original aí, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade. E que oportunidade é essa? Vai ser falado em uma próxima aula. A oportunidade de ser regenerado. Porque se uma vez nós em Adão fomos gerados em pecado, nós fomos gerados e por isso todos pecaram,
Em Cristo Jesus agora nós passamos pelo novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. E ao passar pelo novo nascimento, agora nós somos regenerados. E aí nós somos no primeiro momento gerados em pecado, gerados segundo a vontade da carne, agora nós seremos regenerados segundo a vontade do Espírito. Regenerados. E aí uma vez regenerados, pronto. É só aguardar o arrebatamento da igreja em santificação. E aí agora não é pelo pecado de Adão. Jesus nos convida a viver em novidade de vida, de modo que aquele que não se submeter ao sacrifício da cruz, ou não viver segundo os ditames do Senhor, se eventualmente for para o lago de fogo, que eu acredito que não é o desejo de ninguém, vai não pelo fruto que Adão comeu lá, mas vai pelo seu próprio pecado praticado, porque cada um é responsável diante de Deus por aquilo que pratica. A morte se originou na raça humana por causa do pecado. Isso aqui é como se fosse uma síntese do que nós já falamos, né? Por conta do pecado, a morte se originou na raça humana. Nós vemos isso aí em Gênesis 2:17. Deus falando ali para Adão, né? O dia que comer desse fruto, certamente morrerás. E depois vindo o juízo de Deus em Gênesis 3:19 para esse mesmo homem que acabou caindo nessa transgressão. Sendo a morte universal, aí está a evidência incontestável da universalidade do pecado, é o que nós falamos há pouco. Então, o pecado atingiu a todos. A prova disso é que a morte também atinge a todos. Atinge a todos. E aí nós temos um consolo ali, né? O salário do pecado é a morte, nós falamos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que que Adão não morreu fisicamente na hora lá? Deus mentiu? No dia que comer, certamente morrerá. Ali era morte em todos os seus aspectos possíveis. Por uma razão, só por uma. Porque o dom gratuito é a vida. A graça de Deus se manifestou naquele momento para dar uma oportunidade de reatar o homem com Deus. O dia que comer, certamente morrerá. O homem deveria morrer, mas Deus gratuitamente, já que o homem pecou contra ele, já que a dívida era contra o próprio Deus, Deus falou, não, mas você merece morrer, mas eu vou te dar uma oportunidade aqui, porque eu tenho um plano lindo de redenção. E tira essas folhas de figueira aí. Deus matou um cordeiro, um animal lá, não dá para dizer que é um cordeiro, mas lá no Éden mesmo matou um cordeiro, fez vestes para o homem, e certamente para isso foi derramado um sangue ali, e isso já apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício substitutivo, morrendo Cristo em nosso lugar para nos regenerar, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, aspectos gerais ligados à morte. Já falamos sobre a morte, vamos falar um pouquinho mais. Ei, Fábio, que coisa, né? Você me chamou aqui para falar sobre a morte. Vamos falar sobre outra coisa, sobre pescar. Vai ter um encontro da igreja, né, Wilson? Vamos falar sobre uma novilha cevada. Falar sobre a morte, meu irmão, uma hora dessa. Encontrei uma irmã há pouco ali, ela está cansada, trabalhei o dia inteiro e tu veio me convidar para falar sobre a morte. Mas vamos lá. Dando uma recapitulada. A morte é uma das consequências primárias ou primeiras do pecado, né? Sua punição e castigo é a punição pela prática do pecado. O salário do pecado é a morte. Você trabalha o dia inteiro, quem trabalhou o dia inteiro aqui, está esperando ou o vale no meio do mês, né? Ah, lá teve uma irmã que já levantou a mão, eu trabalhei o dia inteiro. Está esperando ou o vale no meio do mês ou o pagamento no final, está esperando o salário, porque o salário do trabalho suado é o dinheirinho lá no final do mês. Agora imagine aqui, o salário do pecado é a morte, você pecou, morre. Se a gente fosse receber aqui agora a justa retribuição pela nossa conduta, ninguém estaria aqui, ninguém de nós. Se nós fôssemos receber agora o salário que nós merecemos, nós não estaríamos aqui, porque o salário do pecado é a morte. O mundo inteiro tem de experimentar esse terrível golpe. Adão não teria morrido se tivesse vencido a tentação. Adão não foi feito para morrer, ele não iria morrer.
Adão estaria até hoje aí, nós não saberíamos como que seria, mas Adão estaria aí, né? Isso aqui nos ajuda, quando nós falamos o salário do pecado é a morte, isso nos ajuda a entender o porquê da dificuldade de Jesus expirar na cruz do Calvário. Nós vemos ali que todo o sangue dele se esvaiu, não é verdade? Todo o sangue de Jesus se esvaiu por conta das chagas da crucificação. Teve um soldado que golpeou ele com uma lança, e aí saiu água, que aponta para algumas paradas ali, mas também não saiu, naquele momento não saiu sangue, saiu água, porque o sangue já havia se esvaído. Uma pessoa, eu fiz uma pesquisinha, uma pessoa não consegue ficar mais que 5 minutos sem o sangue no corpo. E aquele que consegue é uma raridade ainda, né? Ele vai morrer. Mas Jesus permaneceu vivo, e a razão é simples. É esse versículo: o salário do pecado é a morte é a punição por conta do pecado. Mas a morte não teria poder sobre quem não peca, e Jesus nunca pecou. Para Jesus expirar, ele ainda diz: em tua mão eu entrego o meu espírito, é uma entrega de Cristo. Se ele não entrega, ele estava lá até hoje, vivo. Porque a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não pecou, e a morte tem poder sobre quem pecou. Ele não tinha por que receber esse salário, ele não pecou, mas ele se entregou por conta dos nossos pecados. Ele se entregou por conta do meu pecado e do seu pecado. Aí ele entrega o Espírito nas mãos do Senhor, porque a morte não pôde prevalecer contra o nosso Jesus. Vai um glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. A morte espiritual é o atual estado do pecador sem Cristo. Então tem um monte de gente morta andando por aí na rua, irmão. Não se assuste. Aquela pessoa que está sem Cristo, ele está morto espiritualmente. E é aquela ideia, ele está separado de Deus. Ele está separado de Deus. Mas aqueles que se submeteram ao sacrifício da cruz, aqueles que aceitaram Jesus, eles estão vivos, porque saíram da morte e entraram para a vida em Cristo Jesus. Então tem várias pessoas, seu parente, seu amigo que não aceitou a Cristo, ele está morto espiritualmente. E aí lembre, morte é separação. Precisa chegar para ele e falar: ei meu irmão, você está morto espiritualmente, nesse tom, né? Não precisa, porque é possível que eu vou te mostrar um morto aqui, e te dê um cacete, né? E isso não é a intenção. Existem outras formas, né? Deus vai te dar sabedoria, vai nos dar sabedoria. Mas o fato é que uma pessoa que está sem Cristo, ele está morto espiritualmente, ou seja, ele está separado de Deus. E o danoso, sabe o que é? E isso chama a nossa atenção. O danoso é que, se ele morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, aí ele vai ficar eternamente separado de Deus. Como é o nome do lugar para onde vai aqueles que estão eternamente separados de Deus? Lago de fogo. Então, se nós amamos de fato os nossos amigos, nós amamos de fato os nossos irmãos, nossa família, nós precisamos conversar com eles sobre isso, Deus vai dar sabedoria, e também orar para que Deus possa quebrantar os corações. Nós não podemos desejar ou ficar satisfeitos em ver um ente querido, nós não podemos ficar satisfeitos em ver mais o pecador, quanto mais um ente querido. Saber que se ele morrer daquela forma, ele pode ir para o lago de fogo, ficar eternamente separado de Deus. Olha que danoso, né? Não podemos nos conformar com isso. Quem recebe a Jesus como seu salvador pessoal, passa da morte para a vida. Foi o que aconteceu com todos nós, eu quero crer. Todos nós recebemos a Cristo, estávamos mortos espiritualmente. Recebemos a Cristo, Ele nos vivificou, nos deu vida e vida em abundância. E nós passamos da morte para a vida. E aí a vida eterna começa aqui. Nós estamos aqui e vai se estender para o porvir. A vida que nós vivemos em Cristo aqui, ela já é uma etapa da eterna, se a gente permanecer nele. Porque aí depois outros eventos vão acontecer, o arrebatamento da igreja acontece, cada um recebe o seu galardão, né? Vamos para as bodas do Cordeiro, depois reinar com ele no milênio, depois é novo céu e nova terra. E aí nós estaremos eternamente lá, tomando banho no rio da vida, querendo Jesus, e comendo do fruto da árvore da vida, querendo Jesus, né? A morte eterna é uma extensão da morte espiritual. Aquele que está morto aqui, morreu fisicamente, vai ficar eternamente morto.
para os que rejeitam a vida eterna em Jesus. Ela é chamada de segunda morte. Abre só a última referência aí, irmãos, rapidinho. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Abre lá, rapidinho. Fala sobre o dano da segunda morte. Projeta aqui isso. Projeta aqui, a gente lê aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Paulo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem mais vai para ir para o lago de fogo? O falso profeta, o ímpio, aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, todos vão para o lago de fogo. Agora veja que curioso, a morte foi lançada no lago de fogo, e esse é o dano da segunda morte. Ser lançado no lago de fogo é a segunda morte. Então, a morte tem uma morte esperando ela, tem uma morte esperando a morte. Não é curioso isso? Tem uma morte para a morte. É curioso. Mas é isso que vai acontecer, a morte será lançada, e uma vez lá, não haverá mais pranto, mais choro, mais dor, mais morte, nada disso. A morte é uma... Próximo, Paulo. A morte foi vencida no Calvário por Cristo. Por que ela foi vencida? Jesus se entregou, ela não tirou a vida, e além disso, depois de sair da cruz, a ressurreição de Cristo, lança Atos capítulo 2, versículo 24. Paulo, olha o que está dito aí, olha que lindo esse texto, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus, não tinha jeito de Jesus ser retido pela morte. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Enoque, mas quem? Sete, Enos, todos esses grandes homens de Deus, Elias, o profeta do fogo, Eliseu, Moisés, todos eles por um período foram retidos pela morte, foram homens de Deus. Mas Jesus era impossível ser retido pela morte na sepultura. E por quê? Porque ele nunca pecou, a morte não podia segurar ele lá. Glória a Deus por isso. E então Deus o ressuscitou, porque ele não poderia ser retido pela morte. Volta lá, Paulo. Assim como a morte e o pecado passaram a todos os seres humanos por causa do pecado de um só, nós já lemos essa referência, a salvação e a vida eterna, da mesma maneira, são concedidos a todos aqueles que crêem nele. Em quem? Jesus Cristo. Pela justiça de um só homem. Quem? Jesus Cristo. Então, se todos morreram, se a morte é universal por conta de um pecado de um só homem, Adão lá no Jardim do Éden, a vida também, ela está disponível em Cristo. Muitos serão alcançados pela salvação, todos os que quiserem, pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Um só homem. E a Bíblia diz, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E ele venceu a morte. Dito isso, grato a Deus pela oportunidade e a todos os presentes pela perseverança e paciência. Deus abençoe, irmãos, e vamos para casa descansar, que amanhã é dia de trabalho. Amém?